Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma atividade aqui do projeto Aripe-Aiá. E a nossa atividade de hoje, a gente vai utilizar as mãos. A gente chama de oficina de produção artesanal. O artesanato é um nome que a gente conhece bastante já, né? Mas o que ele quer dizer pra gente? A gente já parou pra pensar? A gente precisa de máquinas para fazer tudo? Então, todas as peças que a gente não precisar de tantas máquinas, mas precisar de tecnologias e sabedorias, a gente vai estar aplicando, usando a nossa criatividade, escolhendo materiais e normalmente materiais bem diversos para produzir nossos artesanatos. A gente pode também pensar em um tipo de artesanato diferente do outro, que também é característico de uma comunidade. Por exemplo, os caiçaras, eles normalmente trabalham com palmeiras, coqueiros, cocos, né? É aquilo que tem perto do habitat deles. E a gente esta semana está falando de quem? Da cultura afro-brasileira e africana. Então, se a gente parar para pensar, quais materiais a gente teria em África, a gente ia ficar bem doido, porque a África é enorme, né? Então a gente tem que fazer um recorte de África. Mas estudando diversas etnias, a gente percebeu que existia alguma coisa similar entre elas, que é a cor, o colorido. A maior parte dos grupos, das nações, vivem em locais com pouco acesso de materiais industrializados, vamos chamar assim. Então a gente continua falando de materiais como matérias-primas. A terra, o barro, a argila. As casas são feitas de argila, por exemplo, em muitos lugares em África. E o que faz ter brilho, o que faz ter beleza, são as cores que eles encontram nessa diversidade e bem específica em lugares bem distantes às vezes. A gente percebe povos que se enfeitam com flores. A flor, cada uma delas tem sua cor e traz o brilho desse cheiro, desse aroma para a pele da pessoa. A gente encontra grupos que se embelezam com tintas, com pigmentos, o branco, o vermelho, que vai dar o contraste com a pele negra. E algumas delas trabalham com as miçangas. Você já viu uma miçanga de perto? Hoje em dia, a gente tem essas aqui, ó, que são de plástico, mas elas também podem ser de porcelana e também podem ser de frutinhos que vão sendo lapidados até virar uma bolinha. E diversas são as formas de utilizar essas miçangas. Existem roupas, existem braceletes, colares, adornos de cabeça. Várias etnias, vários grupos criam e recriam a todo momento. E a gente também encontra algumas coisas padronizadas. Desenhos, por exemplo, feito com as cores, como nesse instrumento, que vão dizer pra gente que eles fazem parte de um grupo. Tudo isso faz parte, então, do viver socialmente e culturalmente. E assim é um dos grandes ensinamentos que a gente tira de África. As coisas não são divididas em caixinhas. A gente vive, é um ser humano só e tudo faz parte da nossa vida. Aqui, ó, eu tenho alguns exemplos. Tá vendo essa peça aqui? Eu uso ela, adoro usar ela de cinto. Ela vem da África do Sul. Já esses instrumentos que eu trouxe hoje pra gente ter uma ideia de como a gente cria e recria as coisas, são utilizados no maracatu, no afoxé, nos grupos de religião de matriz africana. Eu chamo ele de abê. Tem outras pessoas que também chamam ele de xequerê. Mas o que importa aqui na nossa conversa é que é um instrumento que faz som, dá ritmo e tem as miçangas nele também. Toda cheia de cores, padrões, símbolos. E aí, observando tudo isso, como a gente quer aprender muito com essa cultura africana que veio parar no Brasil e virou afro-brasileira, porque se misturou com outras informações,
a gente foi pesquisando um jeito de fazer tramas tão lindas como essas, usando as miçangas. E aí a gente chegou na nossa renda de miçangas. Por que a gente chegou na nossa criação? Porque a gente inventou a partir daquilo que a gente conheceu. Então a nossa renda a gente usa em vários lugares. A gente usa para fazer cortina, a gente usa em bolsa, a gente usa para fazer outros cintos como esse. A gente usa a nossa criatividade. E o mais importante, a gente vai experimentando o que é mexer com as mãos para concretizar uma peça bonita e que tenha significado para mim. Por exemplo, aqui, essas cores dizem muito pra gente. Cada uma delas tem um sentido, cada uma delas tem um valor. E cada vez, cada pedaço, cada trama, cada laço, cada pedacinho que a gente vai fazendo, a gente vai conversando sobre aquilo que a gente está fazendo. Nossa, como será que inventaram isso? Nossa, mas de onde será que vem as miçangas? E será que bolinha de plástico nasce em árvore? Tudo isso faz a gente pensar quem a gente é e de onde essas coisas todas que chegaram na gente vieram também. Então, gente, aproveita que agora a gente vai ensinar você a fazer essa renda linda e que a gente pode ainda reinventar sempre, viu? Então, usa sua criatividade e a nossa técnica aqui como um ponto de partida. Combinado? Vamos ver como é que faz? Para fazer a nossa renda africana, a gente precisa de uma linha, um fio, ou seja, algo que seja firme, resistente. Olha esse aqui que legal, um barbante colorido. E esse é um fio encerado, também tem a linha encerada que também funciona. Toma cuidado só para não ser nada de seda, por exemplo, aqueles fios de seda que ele vai escorregar, não vai ajudar na hora do nó, a miçanga vai ficar correndo para lá e para cá, e que ele seja resistente, porque a peça fica pesada e a gente também precisa ter essa firmeza na hora dos nós. Vamos usar também miçanga, aí você pode escolher a cor que você quiser. E para começar, quem tá começando agora, é legal usar uma miçanga maior. Ó, que eu tô usando aqui, ela é bem grande, porque quanto menor é a miçanga, mais habilidade você tem que ter. Essa aqui, por exemplo, ela é de 3,6 milímetros aproximadamente, e você também encontra para comprar assim na descrição um 6/0, tá bom? Então as miçangas. A gente vai precisar também de uma base, ó, eu fiz a minha aqui, pedaço de madeira que eu tinha em casa e prego. A gente vai usar 2 pregos, que é para dar o início da nossa trama. É mais ou menos como um tear, né? A gente precisa ter um fio aqui em cima, que vai desse preguinho até o outro, para dar a base para as nossas tranças aparecerem e formarem uma grande renda. Se você não quiser fazer essa pecinha, você também pode ir para outras alternativas, como por exemplo, cortar o seu fio e grudar ele na mesa. Gruda de um lado, gruda do outro. Só toma cuidado com o tamanho da peça que você quer fazer. Se ela for mais estreita, tudo bem. Mas se você quiser fazer uma peça mais larga, você tem que sempre deixar esses limites aí do tamanho que você quer que chegue a sua peça. Combinado? Para fazer a minha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz, deste tamanho aqui aproximado, eu cortei então 9 tirinhas desse meu fio, 9 pedaços de 50 centímetros, tá? E eu vou mostrar agora para vocês como que a gente vai fazer o começo disso tudo. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai fazer a nossa base. Vou enrolar aqui num preguinho do lado, já dou um nozinho para ele não correr. Enrolo do outro lado. Dou outro nozinho também para não correr, não soltar enquanto a gente está fazendo a renda. Ficou bem firme. Aí eu vou começar a pôr então os fios que vão ser a nossa trama. Lembra? 9 pedaços, 50 centímetros, né? Vou dobrar no meio e vai fazer uma alcinha. Essa alça eu vou passar por baixo desse fio que eu já amarrei, tá vendo?
e vou colocar os dois pedacinhos, as duas pontas dentro dessa alça para fazer um nó. Tem gente que conhece esse nó como nó de varal, né? Então, ó, passou por dentro e aperto. Eu vou pegar outro fio, fazer a mesma coisa. Dobra no meio, fez a alça, passou por baixo. Deixo um dedo mais ou menos de distância e parto pro nó. Passei por dentro e puxei. Com os 9 no lugar, amarradinhos, a gente vai ver se tá bacana a distribuição, para eles ficarem mais ou menos a mesma distância. Ó. Vê que o nó ele corre aqui nessa tirinha de cima que a gente pôs como base, né? Então eu ainda posso ajeitar mais um pouquinho. Agora então a gente vai pensar sempre entre esses dois do mesmo nó. E a nossa brincadeira é separar eles. Então eu vou separar um, vou pôr ele de canto e vou usar um do nó do vizinho. Vou juntá-los e colocar uma miçanga até chegar lá em cima. Vou repetir a mesma coisa com o do lado. Pego um fio de um lado, de um nó, um fio do outro nó. E coloco a bolinha juntando esses dois fios, tá bom? Isso eu vou repetir até o final. Coloquei juntando todos, aí eu empurro as minhas miçangas para cima para estruturar aqui o nosso começo. Tudo formando parzinho com o do lado, né? Essas duas da ponta, esses dois fios da ponta, eu vou também colocar uma miçanga e ela vai ficar sozinha, só uma perninha dentro dessa miçanga. Já já eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer com eles. Chegamos nessa parte, agora a gente vai pôr duas bolinhas em cada fio. Então vou pegar duas bolinhas amarelas aqui, ó, fazendo minha cor, né, minha criação aqui, e vou colocar em um fio só. Mesma coisa no do lado, ó, tá vendo? Tinham dois fios dentro de uma miçanga, eu vou pegar um só e colocar duas miçangas. O outro do outro lado, a mesma coisa, mais duas miçangas. E vamos fazer isso até o final. Agora vamos juntar os fios como fizemos da primeira vez. Vamos pegar um fio de um lado, de um nó e o vizinho, juntando sempre as perninhas com uma miçanga para segurá-las. Pego a perninha de um lado, a perninha do outro lado e junto, formando uma espécie de triângulo ao contrário, a ponta para baixo como se fosse a miçanga branca. Fazendo isso até o final, vamos concluir a primeira carreira. Chamamos de carreira esse primeiro triângulo que se forma. Primeiro, colocamos uma miçanga unindo fios de um lado com o outro. Depois, colocamos duas bolinhas em cada perninha. E agora, concluímos o triângulo unindo as perninhas dos vizinhos com uma miçanga no meio. E agora, bora começar tudo de novo. Pega cada fiozinho, cada perninha e coloca duas miçangas separadas, apenas um fio.
Terminou? Não, agora bora fazer os triângulos de novo. A gente vai pegar aquele jeito, a perninha de um lado, junta com a perninha do nó do vizinho e coloca a miçanga branca no meio para finalizar. Cuidado para não pegar os fios trocados, senão na hora que você for colocar a miçanga branca, ela vai dar como se fosse um nó. Sempre a perna de um lado e a do outro lado. Bem, aqui tá do ladinho, hein? Muito bem. Agora estamos quase finalizando a segunda carreira. Observe que nós temos um triângulo para baixo e outro triângulo se formando aqui para cima. Um é amarelo e o outro com as bolinhas vermelhas. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Vejam um fiozinho da ponta, lembra aquele da perninha avulsa? Ele ficou com bolinhas miçangas seguidas. São 5 miçangas seguidas até chegar naquela branca que junta os fiozinhos. Isso vai acontecer a cada 2 camadas. Muito bem, agora é só a gente ir repetindo as camadas. Nessa peça aqui, a gente tem uma camada amarela, uma camada azul, outra azul de novo e outra camada amarela. Agora nós precisamos arrematar, ou seja, dar um jeito dessa última miçanga branquinha ali não ficar escorregando, para toda a peça ficar bem formada. Então a gente vai pegar a ponta do nosso fio, vamos puxar essa última miçanga branca e vamos passar o fio dentro da miçanga branca de novo, formando um nó mesmo. Puxa bem, ajeita e dá uma pressão, porque aí todas as bolinhas, as miçangas vão para o lugar. Quer ver? Vamos lá de novo. Pego a ponta do fio, junto, trago a miçanga branca, que é a última, para frente, passo o fio pelo outro lado, ó, fazendo um nozinho e puxo. Puxo e ajeito para que a miçanga branca vá tomando o seu lugar e pegue o formato de todas que estão em cima dela. Vamos repetir mais uma vez? Pego o fio, ajeito lá embaixo, trago a miçanga branca para frente, passo os fiozinhos por dentro da mesma miçanga do outro lado e puxo. Tá vendo? O fio vai ficar pelo lado de fora da miçanga. Esse é o arremate. Então, ó, depois de fazer todo o arremate, de dar esse acabamento ali na última miçanga, nossa peça já está fixa. As miçanguinhas, ó, não vão mais correr, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou soltar aqui da minha base, primeiro, lado do outro, ó lá, resultado. E aí eu vou pensar o que eu vou fazer com a minha arte. Se eu for aplicar em alguma peça, eu vou bordar numa bolsa. Então eu vou cortar bem bonitinho aqui para dar um acabamento bem legal. Aqui também, se você quiser, você pode dar ainda mais um nó, né, para ficar bem firme e depois cortar o resto da linha. Mas se você for utilizar para fazer, por exemplo, um acessório, um cinto, uma pulseira, então aí você já estuda como é que você vai pôr o seu fecho, né? As partes que vão fechar, por exemplo, um cinto. Eu posso até aproveitar, ó, essa
base aqui toda, para já fazer um início de acabamento, onde eu vou pôr alguma peça que vá prender, por exemplo, o meu cinto. Combinado? Então a nossa renda de miçangas está pronta e só vai depender de você usar a sua criatividade para colocar toda essa energia, toda essa sabedoria e as nossas mãos e energias em prática. Combinado? Até a próxima!